31 de março foi o limite para finalizar todas essas tramitações de partidos e mudanças de partidos, candidaturas, enfim. A partir de agora começa a campanha de uma vez por todas, né? Roberto, é importante essa sua pergunta, porque não é bem assim, tá? Alguns prazos importantes terminaram agora 2 de abril, que é o calendário eleitoral oficial. Por exemplo, prazo de filiação partidária, todo mundo que quer ser candidato teve que ter filiação partidária até 2 de abril. Quem ocupa cargo no executivo teve que renunciar até o dia 2 de abril, não é se afastar, é renunciar, portanto, não volta mais. Quem exerce função comissionada como secretário, como ministro, que a gente viu lá em Brasília, tem que também deixar o cargo, a gente chama de desincompatibilização, então é um outro prazo que venceu agora, dia 2 de abril, e também o prazo da janela partidária, né? O que é essa janela partidária? É um prazo que a lei dá de 30 dias, que foi do dia 2 de março até o dia 2 de abril, para que os deputados que já estão no exercício do mandato e quiseram mudar de partido puderam fazer isso sem correr risco de perder o mandato, né? Quem não está no mandato não tem problema, pode mudar de partido, filiar outro partido, sem problema nenhum. Mas quem está no mandato corre o risco da chamada infidelidade partidária. Então, essa janela partidária também foram só 30 dias, também terminou no dia 2 de abril. Agora, você fala da campanha eleitoral, então é um outro prazo. A lei eleitoral diz que a campanha eleitoral só pode ser feita a partir depois do dia 15 de agosto, portanto, a partir do dia 16 de agosto. É isso que diz a lei, é isso que diz o calendário eleitoral. Então, são praticamente 45 dias de campanha, né? Do dia 15 e 16 de agosto, porque ali fala a partir do dia 15, então por isso que a gente fala 16. Então, contando 16 de agosto até o dia 2 de outubro, que é o dia do primeiro turno, vai dar aí mais ou menos 45 dias de campanha. Então, é só nesse momento que tem campanha eleitoral. O que a gente tem agora é só pré-candidaturas, pré-candidatos. Bom, vamos falar então agora do que pode e o que não pode nas eleições, né? Porque acho que nos últimos dias, né, teve muita discussão com relação principalmente ao festival Lollapalooza, toda aquela situação em que manifestações políticas aconteceram lá. Nesse sentido, o que pode e o que não pode nesse período que a gente está, antes desse dia 16 de agosto que o senhor falou? Manifestação artística, expressar apoio, isso aí é considerado campanha antecipada? O que pode nesse sentido? É isso que é importante. Então, estabelecida essa data, 16 de agosto, antes de 16 de agosto, portanto, agora é pré-campanha, depois de 16 de agosto é campanha. Qual é a diferença básica? Pedido de voto. Só pode fazer pedido expresso de voto, e a lei usa essa expressão, pedido expresso de voto, não é implícito, a partir do dia 16 de agosto. Até lá, o que a lei diz? O pré-candidato pode falar das suas qualidades pessoais, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, ele pode falar da sua plataforma de governo, se ele for eleito, se é um candidato para o legislativo, quais são os projetos de lei que ele pretende apresentar, pode dar entrevistas, pode falar no rádio, pode falar na televisão. Os apoiadores, a mesma coisa, aí vamos sair dos candidatos, vamos falar dos ouvintes, vamos falar dos telespectadores, da internet, da televisão, também podem manifestar algum tipo de preferência. Se a gente vai lá no Lollapalooza expressamente, né, que aconteceu aí há poucos dias, eu posso me enrolar numa bandeira, por exemplo, de repente eu posso puxar um coro xingando o presidente, como aconteceu, que não é pedido expresso de voto. Pode ser pedido expresso de voto positivo, mas também pode ser pedido de não voto, né? Não vota no fulano, ou não gaste ou não perca o seu voto votando nessa pessoa, que essa pessoa é ruim. É a mesma coisa, pedido positivo e pedido negativo.
Então, o limite é esse. Eu posso, de alguma maneira, lógico, nós somos cidadãos, a Constituição garante a liberdade de manifestação, liberdade de expressão, a Constituição proíbe a censura, que foi o problema que deu no Lollapalooza. Então, nós, cidadãos, nós ouvintes, nós telespectadores, podemos até na rede social, vamos falar, eu posso falar na minha rede social, eu gosto do A, não gosto do B, o que eu não posso agora é pedir voto, nem o candidato, nem o eleitor, pedir voto para outra pessoa, ou pedir não voto em outra pessoa. Isso eu não posso fazer agora, só vou poder fazer depois do dia 16 de agosto. E se, numa situação hipotética, por exemplo, uma pessoa ela vai expressamente faz esse pedido de voto, né? Seja uma pessoa com uma visibilidade muito grande ou simplesmente alguém posta nas redes sociais, por exemplo, votem no candidato X. O que pode acontecer com essa pessoa caso ela descumpra essa regra nesse momento? Importante a pergunta. Como você falou, isso vai ser considerado, a lei considera propaganda antecipada. E qual é a consequência? Multa. Se for só o eleitor na sua página social e pedir voto para alguém em hora errada, o eleitor fica sujeito a essa multa também, porque ele está praticando uma ilegalidade. Se ficar comprovado que o candidato tem responsabilidade, ou seja, que o candidato, de alguma maneira, pediu para o eleitor fazer isso, ou pediu para aquela pessoa postar alguma coisa ilegal, indevida, o candidato também pode ser punido com a multa. E se a gente falar em muitas pessoas, né, uma pessoa, 10 pessoas, a consequência é a multa. Mas se a gente falar aí em muitas pessoas, num volume considerável de pessoas, pode ser que, e a lei prevê isso, aí a Justiça Eleitoral vai decidir, que esse ato seja considerado ou um abuso do poder econômico ou um abuso dos meios de comunicação social, e aí sim, sujeitando aquele candidato beneficiado por essa propaganda ilegal à cassação do registro dele ou do diploma. Então, a consequência para o candidato, se o volume for grande, é uma consequência muito séria. Se o candidato só alguma vez assim ele fizer esse tipo de manifestação pedindo voto, como que funciona? Então, aí, se não for um volume grande, uma quantidade grande, a consequência vai ser a multa. Aí a gente vai falar em abuso. Abuso é um volume grande, né? Uma pessoa ou um candidato pedindo voto uma vez, uma postagem errada, indevida, ele vai ser punido com a multa, a Justiça Eleitoral vai mandar tirar, não é? Aí sim, se não tirar e isso for se repetindo ao longo do tempo, até chegar à eleição, aí pode virar abuso. Se é uma vez só, é multa. Uhum. Falando dos pré-candidatos, né? Quando tem essa aparição muito expressiva dos pré-candidatos, em que eles vão para eventos muito grandes, muito expressivos, de uma notoriedade muito grande, isso de alguma forma pode ser considerada propaganda eleitoral antecipada ou existe também esse limite? Como que funciona essa parte? A chave para essa resposta, Roberto, é simples. A lei fala em pedido expresso de voto. Então, não importa o volume de eventos que o pré-candidato comparece, ele pode ir em eventos todos os dias, desde que ele não faça pedido expresso de voto. Então, se não tiver pedido expresso de voto, nem ele pode fazer, Roberto, e nem outras pessoas em nome dele. É importante isso, né? Então, se não tiver pedido expresso de voto, ele é pré-candidato, não tem problema nenhum. A lei permite a participação em eventos inclusive pagos pelo partido, de preparação de campanha, não tem problema nenhum. Em entrevistas, pode dar entrevista para o jornal da cidade, para a revista, para a rádio, não tem problema nenhum, desde que até 16 de agosto não tenha pedido expresso de voto. Bom, falando de uma situação que ganhou uma proporção muito grande, principalmente, vamos colocar assim, desde a última eleição para cá, que é a questão das fake news, do uso de redes sociais, aplicativos de mensagem, por exemplo, WhatsApp e Telegram. Como que o TSE pode fazer para fiscalizar esse tipo de conteúdo, né? Porque é um universo assim gigantesco, né? Que é difícil até para a própria
para a própria rede social fiscalizar, né? Como que o TSE pode atuar nesse sentido? Então, vamos lá. Tem gente que fala que tentar regulamentar a internet é enxugar gelo, tem gente que fala que a internet é terra de ninguém. E não é bem assim. Então, de lá para cá, e você fez referência à última eleição de 2018, o TSE, a Justiça Eleitoral, se preparou, e lógico que as tecnologias vão avançando e a Justiça Eleitoral também se preparou para combater principalmente fake news. Antes de falar das fake news, vamos lembrar, os meios sociais, as redes sociais, né, os meios de comunicação, as redes sociais, também são uma importante ferramenta, um importante instrumento de manifestação do eleitor e de campanha eleitoral, não tem problema nenhum, no momento certo. Então, a partir do dia 16 de agosto, é lógico que os candidatos vão poder pedir voto pelas redes sociais sem problema nenhum, e nós, eleitores, também vamos poder dizer em quem a gente quer votar ou convencer os meus amigos. Eu tenho lá uma rede social com centenas, milhares de amigos, olha, eu vou votar em tal, ou convenço você em votar nesse mesmo candidato que eu acho que é o melhor, não tem problema nenhum, é campanha eleitoral. Agora, nós já falamos, são todos pré-candidatos, não é? Então não pode ter pedido expresso de voto, e o importante é lembrar que impulsionamento nas redes sociais é só candidato que pode fazer. Nenhuma pessoa natural, nenhum eleitor, muito menos empresa, que tenha rede social, pode fazer impulsionamento, hein? Isso é importante, porque isso também é consequência, é multa e também, dependendo do valor, abuso do poder econômico. Só quem vai fazer impulsionamento, e mesmo assim, depois de 16 de agosto, são os candidatos. Candidatos, os partidos, as coligações e as federações. Agora, vamos falar das fake news. O TSE, a Justiça Eleitoral, se preparou. Existe hoje uma equipe voltada para fiscalizar as redes sociais e fiscalizar as postagens indevidas, as fake news, mas um passo importante que foi dado, e agora, nesses últimos dias, o Telegram se incorporou finalmente, né, nesse pacto, vamos chamar assim, é que as próprias redes sociais se comprometeram a fazer uma autogestão, uma autofiscalização, vamos dizer assim. Então, cada rede social vai impor, e se assumiu o compromisso, né, se comprometeu, de impor o cumprimento de um mínimo de regras sociais, de comportamento, né, aquilo que eles chamam de política interna. Então, cada rede social já se comprometeu com o TSE de impor o cumprimento dessa política interna. Ou seja, se alguém que está naquela rede social fizer fake news, praticar fake news, a própria rede social vai lá e vai tirar aquela postagem ou tirar aquela página do ar, sozinha, sem precisar de provocação da Justiça Eleitoral. Então, um grande avanço entre a eleição de 2018 e a eleição agora de 2022 é que até 2018 as redes sociais aguardavam ordem da Justiça Eleitoral. Então, alguém se sentia ofendido, alguém era vitimado por uma postagem indevida, uma fake news, não é? Então, pedia na Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral mandava excluir a postagem ou tirar a página do ar. Agora não vai ser assim. A própria rede social vai fazer um autocontrole, não vai esperar a Justiça Eleitoral. Ou seja, é muito mais rápido, é muito mais efetivo. E a gente já vê o funcionamento disso quando alguém reclama, fiquei bloqueado na minha rede por 24 horas, a rede social apagou a minha postagem. Ou seja, as redes sociais, vamos falar de todas, porque agora também inclui o Telegram, que entrou por último, já estão fazendo essa autorregulamentação, esse controle interno. Isso é muito importante porque vai ajudar a Justiça Eleitoral. E aquilo que escapar, a Justiça Eleitoral está lá para atuar, está lá para punir. Vamos lembrar que fake news é crime, principalmente fake news com fins eleitorais, está expresso no Código Eleitoral. Quem divulga fake news com a finalidade de produzir um efeito eleitoral, né, ou agradar alguém ou prejudicar alguém, está praticando crime. E aí vai ser processado, vai ser julgado e, se for condenado, pode ir até para a cadeia.